agradecemos pelo louvor que foi entoado. Recebe, Senhor, como cheiro suave no teu altar, Senhor. Que nós possamos aprender a cada dia a te louvar melhor, Senhor, a ser verdadeiros adoradores, Senhor. Fica agora com esse momento, Senhor, dando continuidade, Senhor, a esse culto, para que o teu Espírito Santo venha falar a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai fazer um estudo, né? Uma pregação estudo. A gente deixa de ser professor, mas não larga, né, o ofício. A gente aposenta, mas não larga esse ofício. E ontem fez 10 anos que eu me aposentei. Olha, glória a Deus, né? Foi 10 anos. E a gente continua ainda, né, no magistério, mas dentro da igreja. Até me perguntaram ontem, você não faz mais nada? Eu falei, faço. Trabalho tanto na igreja, né, ministrando, dando aula e tal, que a gente não deixa o ofício. Eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Tiago 3. Agora é outro, né, que vai falar sobre um órgão importante, vital, tão importante para nós, que é a palavra, né? Tiago 3. Tiago 3. Amém? Todo mundo está rápido aí, hein? 3. A gente vai dar uma puladinha em alguns, porque novamente a gente vai repetir eles quando estiver falando sobre a palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Até aí. Depois a gente continua. Deixe sua Bíblia aberta e pode sentar. Eu tenho uns auxiliares lá dentro, né, que eles vão abrir um slide para a gente ver, né? A gente tem que usar as metodologias de professor, né, para memorizar. Uma que a gente grava muito com a imagem, né? Olha aí, Tiago falando. Tem alguém perfeito nesse mundo? Não. Todos nós tropeçamos. De um jeito ou de outro, a gente tropeça. A gente não é perfeito. Ainda mais a partir do momento que o homem pecou. O pecado trouxe a imperfeição. Deixamos de ser perfeitos, criação perfeita, para sermos imperfeitos. Mas a gente tem jeito? Tem, em tudo, né? Dá jeito. E aí ele vai abordar nesse capítulo o quê? O tropeço na palavra. Eu acho interessante que a gente fala assim, palavrão. Deriva da palavra, né? O palavrão é uma palavra grande. Mas nem todo palavrão é grande, é pequeno, né? E aí ele vai abordar isso aí, né? Veja que a língua, ela está localizada onde? Na cabeça. É um órgão, assim, pequeno, mas muito significativo para a nossa vida, né? Aí você vê que ele tem as funções. Ó, fala. Todo mundo acha que as pessoas que são mudas, são surdas, ela é muda. Não existe mudo, existe surdo. Entenderam? Né? Quando ele passa a escutar, ele passa a falar. Tá? Então, a fala vem aí, ó, da língua. Mastigação. Como é gostoso mastigar algo gostoso. Terrível é o chá de bordo, tomar, né? Que aí entra aqui, ó, na deglutição, o paladar. Nossa língua, ela tem capacidade de sentir o doce, o salgado, o azedo, o amargo, né? Então, ela tem um potencial muito grande para nós, né, como seres humanos. E a limpeza também. É claro que você tem que fazer a limpeza na língua e ela serve também para a limpeza e higienização dessa via aqui que você vai comer, respirar e tudo mais. Tá? Aí, Tiago está expondo, então, como que é a língua. Orguinho, né? Pequenininho, mas potente. Aí a gente vai ver aí no próximo slide que ele fala assim, ó, no versículo 3, segue aí. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. O cavalo, sem o freio, o condutor não consegue conduzir ele. Já montaram um cavalo sem toda aquela rédea, freio? Acho que não, né? Ninguém consegue.
Só em filme que a gente vê. Mas é muito difícil, porque a gente não tem o controle dele sem todo aquele equipamento. Então, veja que ali está o freio na boca. Quem está conduzindo esse cavalo consegue direcionar ele para a direita, para a esquerda, para frente. Para ré não, né? Porque cavalo não dá ré. Não é carro automático nem nada. Mas a gente vê aí que o freio é um órgão importante, é um objeto importante para frear o cavalo. Por que Tiago retrata logo o cavalo? É o meio de condução deles na época. Se fosse hoje, a gente poderia usar outro meio de exemplo. Então, ele começa a dar exemplo para as pessoas. Lembre-se que os primeiros cristãos eram pessoas simples, humildes. Nada melhor do que falar aquilo que eles conviviam, com aqueles objetos que eles conviviam. Então, aí foi usado o primeiro exemplo para falar da língua e comparar com o cavalo. Veja que ele fala aí, né? Tem que controlar o cavalo com o freio. E nossa língua? Aí vai pôr freio? Vai toda hora beliscar ela? Morder? Não é por aí. Aí, no próximo versículo, 4, ele vai comparar outra coisa, vai dar outro exemplo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Hoje, a gente fica admirado em ver um avião tão grande voando acima das nossas cabeças, né? E a gente fica admirado. Eu, particularmente, não gosto de avião, só de ver. Andar, não, né? Tem problema com a altitude. Mas navio ainda tem, né? Tem até a curiosidade de andar no navio, que dizem que navio grande, é gostoso, não dá enjoo. Quem sabe um dia eu faço essa viagem, né? Mas aí você vê que aí, ó, a nau tão grande, com as velas, um leme conduz aquele navio. Tão grande, eu vou beber aguinha, porque minha garganta seca, que é rapidinho. Então, aí, o leme serve para quê? Para conduzir aquela embarcação tão grande. O Brasil, né, descoberto aqui, e eles não vieram com barquinho de remo, não. Naus grandes. Claro que mal instalados, sem falta de higiene, mas chegaram ao novo mundo. E aqui nós estamos, né? E aí tinha lá, quem está no comando está governando. Já assistiram aquele filme que mostra aquelas tempestades, o barco vai para lá e vai para cá, e parece que ninguém cai, né? Todo mundo escorrega e vai para lá e tal. E o cara segurando o leme, tentando frear, virar à esquerda, leste, oeste, ele está ali conduzindo com aquele leme. Ou seja, quem governa está controlando o leme. E nós? Nós estamos conseguindo controlar esse leme? Nós estamos conseguindo frear esse freinho aqui, esse objeto aqui? Muito difícil, né? Aí, ele vai apresentar algumas características agora da língua. Todo o corpo tem suas características, né? Veja que a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos, né? Uma boca e uma língua. Dá bem, né? Porque se tivesse 2 línguas, o negócio ia ficar muito feio. A primeira característica está aí no versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Uma fagulhinha de nada provoca um incêndio grande na floresta e destrói tudo. É um pequeno membro que provoca um incêndio muito grande, avassalador. Ou seja, uma fala mal falada, né, vira um fogo tão grande. Quantas pessoas usam esse objetinho aqui, esse membro do corpo, para destruir o amigo no trabalho, o vizinho, membro da família? Quantas famílias estão sendo destruídas, estão separadas uns dos outros? Chega no Natal, todo mundo faz grupo do Natal. Aí quer se unir para, né, trocar presentes, mas passar o ano todinho sem falar nada um com o outro. Sem conversar, sem demonstrar nenhum pouco de amor. Né? Então, o pequeno membro, que é um fogo, e no versículo 6 ele continua outra característica. A língua é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo.
inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago aí foi duro, né? Ele comparou a língua ao fogo do inferno, né? Como ela é devastadora, né? Ela acaba com tudo. Então, a gente tem que saber controlar esse órgão que é vital no cristianismo, para os cristãos, tá? E aí, no versículo 7, tá vendo aí as características? Pequeno membro, fogo, difícil domar. No versículo 7, ele vai falar assim que toda a natureza, as bestas, as feras, as aves, os répteis, os animais mais ferozes, o leão, é domado. O homem consegue dominar e domar esses animais, esses grandes animais, mas é difícil o homem domar a língua, né? Então, não vai cortar a língua, né? Porque não, não domina, não, né? Igual o outro texto, joga, corta e joga fora. Tinha gente que interpretava que tinha que arrancar o olho, jogar fora, né? Não, não é para cortar a língua, não. É aprender a domar. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que esse órgão é importante para nós. Viram as características dele, né? As funções dele. Mas ele é importante também para o nosso crescimento espiritual. Nossa vida como cristão. O versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Quando fala peçonha mortal, a gente pensa assim, nossa, a gente pensa em cobra. Aquelas mais venenosas, mais tristes. E é realmente. Tem gente que usa a língua como um veneno potente. Uma falada. Já ouviram aquela frase? Ou tem gente que se vangloria disso. Eu falo o que penso. E tem gente que acha que está certo. Tudo que vem na minha mente eu falo. Será, irmãos, que tudo que vem na mente a gente tem que falar? Será que a gente não está magoando o outro pelo que vem na nossa mente e a língua solta? Será que a gente não tem que aprender a controlar mais esse impulso de pensar e falar? Tem gente que acha que isso é uma característica boa. Pelo contrário, eu acho ruim. Eu acho ruim. Porque se Jesus ensinou a gente a amar o próximo como a nós mesmos, você gostaria de ouvir palavras assim? Que te magoam? Que te entristecem? Que te colocam para baixo? Com certeza não. Né? A gente estava falando de autoestima ontem e tal. Então a gente vê isso. Quanta gente coloca o outro para baixo? Por uma palavra mal falada. Né? E aí, para aí, né? Aí a gente vê um outro slide aí, que é um versículo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Olha como é importante, né? Aquilo que eu estava falando. O que você fala, o que o outro escuta. Né? Palavra torpe, que é hoje em dia que a gente fala, palavrão. Tem pessoas, eu lembro que na minha família tinha uma sobrinha, que de 10 palavras, acho que 9 era palavrão, palavra torpe. Quando ela se converteu mesmo, teve um encontro verdadeiro com Cristo, aboliu tudo. Largou tudo. Então a gente tem que ter essa mudança. Ah, eu falava palavras erradas. Vou falar agora certo. Palavras que edificam. Palavras que o outro não vai se escandalizar em escutar. Palavras que enriquecem o outro, que traz crescimento espiritual para o outro. Tá? E aí esse versículo é muito importante. Aí no próximo slide, a gente vai ver as palavras, algumas palavras torpes. Muito usada no nosso dia a dia, no cotidiano, muitas pessoas falam essas palavras. Desgraça. Tem o termo, né? Nem vou falar, nem vou citar. Desgraça vem de. Atrai inveja, acidentes, perdas. Essa palavra está tirando a graça de Deus da situação. Pela graça, nós fomos salvos. Pela graça, somos salvos em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela fé, nós fomos salvos. Pela graça de Jesus, nós fomos salvos. Então, você vê o que é aí? Que a desgraça tira a graça de Deus. Tira o poder de Deus ali na sua vida, atuar na sua vida. A próxima vem o quê? Ódio. Não combina com quem carrega o Espírito Santo.
Tem gente que ama demais, né? Ah, eu amo cachorro-quente. Ah, eu amo bife à parmegiana. Está amando muito alimento, né? Eu amo tal coisa, né? Tá certo que amor não é sentimento, é uma escolha, tá? Mas tem gente também que fala, ai, eu odeio cachorro-quente. Ai, eu odeio fulano. Ai, eu odeio dia chuvoso. Ai, eu odeio quando está calor demais. Tem gente que está odiando demais. E isso não combina com quem carrega o Espírito Santo. Você é uma nova criatura. Você está com o Espírito Santo. Então, em tudo dá graças. Pelo dia chuvoso, nublado, pela comida que está sem sal ou com sal demais. Não importa, você tem que dar graças, abençoar aquele que fez, que preparou, acho, né? Né, Beth? A Beth. Então, a gente tem que, sim, agradecer por tudo. E essa palavra ódio atrai trevas. A paz, ela vai embora. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O provérbio já falava isso, né? Fala isso. A palavra branda desvia o furor. Quando você está ali com o seu amado, com o seu marido, ele vem com duas quentes uma fervendo, se você engrossar a voz ou falar gritando, o negócio vai explodir. Vai ser que nem uma bomba atômica. O ódio vem e sobe. Vai, afasta desse abençoado. Vai lá, faz outra coisa, é melhor, porque senão a chinela vai comer ali. E ali vai virar uma explosão de tapas ou de palavras. O que dói mais, o tapa ou a palavra? Eu sempre falava isso, que minha mãe, oxe, a paraibana arretada, a palavra dela era dura mais do que o tapa. Só o olhar já matava, né? Já repreendia a gente. Então, tem pessoas que é assim, né? A palavra forte. E aí, a gente vê o outro que é praga. Não, ninguém joga praga no outro, né? Não pega praga. Ninguém fica, ô, sua praga, vou te jogar uma praga. Isso aí, ninguém aqui é bruxaria, nem tem bruxo aqui. A praga, ela tem gente que acostuma a lançar praga. Né? Tem gente que acostuma palavras, vou trocar por palavras de maldição. E o que vai, acaba voltando. O que você planta, um dia você colhe. Praga lançada abre porta para tristeza e sofrimento. Quantos adultos nós temos dentro das igrejas magoados, tristes por palavras lá atrás, na sua infância? Por ser chamado de algumas coisas que você não achava que você era e nem era, mas te chamaram disso. E você ficou trazendo essa bagagem, essa maldição para a sua vida adulta, e isso vai refletir dentro da sua casa, do seu lar, com seus filhos. Se liberte, clame a Deus, tire isso da sua cabeça. Você é uma nova criatura. Toda maldição lançada caiu por terra, em nome de Jesus. Você é uma nova criatura. Nada, nenhuma palavra ruim que te põe para baixo tem valor, tem poder. Você agora é filho, filha de Deus. Amém? E outra que a gente fala. Quantas vezes eu mesmo me chamava de burra? Pior que é isso, a gente mesmo, né? Nossa, burra. A gente não fala isso? A gente faz a coisa errada e fala, nossa, que burra. Era para fazer desse jeito, eu fiz assim. Todo mundo, né? Eu nem vou mandar levantar a mão quem já falou que é burro. Mas todo mundo, né, tá, pelas risadinhas, muita gente se achou burro em muitas coisas que fez. E o burro, ou idiota. Quantas pessoas são, ô, seu idiota. Né? Às vezes você está dirigindo lá no trânsito, ô, idiota. Aqui em Indaiatuba tem um problema, o pessoal não gosta de dar seta, né? Eu acho que eles têm problema com direita e esquerda. E aí, ele dá seta para a esquerda e entra para a direita. Então, você tem que dirigir, né? Quem dirige aí, graças a Deus eu não dirijo, quem dirige tem que dirigir para os dois. Para quem está na frente, para os dois. À frente, atrás, da esquerda, da direita. Senão você tem prejuízo. Então, aí quando alguém dá uma entrada errada, você é idiota. Cuidado, irmão, a plaquinha que está no seu carro, hein? Se tiver escrito igreja cristã e você começa a levantar, idiota, idiota, seu burro, é melhor tirar a plaquinha da igreja. Né? Porque já é um mau testemunho aí. Aí para o cara nervoso do trânsito e tal, né? Nós frequentamos aí. Não, teve um pastor antigamente, bem antigamente, que ele deu uma fechada sem querer no cara e o cara seguiu ele.
Quando ele parou, o cara foi lá e deu um soco na cara dele. E era dia de culto. E ele foi para a igreja de manhã, com o olho roxo. Pior que eu acho que não tinha nem na bolsa da esposa uma base, né, um pozinho para disfarçar. E ele foi corajoso e testemunhou o que tinha acontecido com ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Você não sabe quem está lá do outro lado. Hoje o mundo está muito violento. Então, cuidado com as palavras. O idiota parece que é macio, não dói tanto no vocabulário, é palavrinhas pequenas, né? Idiota. Mas tem gente que quando vai expressar o burro idiota, ele soletra, né? Burro. Parece que está alfabetizando criança. Idiota. E chama o outro com uma boca cheia. Tá? Cuidado. Às vezes, dentro de casa, a gente está falando isso para os nossos filhos. Um erro deles. Você está ali para ensinar seu filho. Cuidado com as palavras. Quantas mães hoje falam palavras assim, até voltando lá, né, de maldição para os filhos. Ah, esse menino idiota. Ah, esse menino burro. A criança cresce com esse estigma de que é burro, que é idiota. E aí não consegue. Prefere ficar trancado dentro de um quarto, olhando um computador o tempo todo, se relacionando através de uma tela de computador. E não se relaciona mais com pessoas, não sabe mais conversar. E ele vai ter capacidade de trabalhar fora? Não, porque todo mundo vai taxar ele de quê? Burro, de idiota quando ele errar. E não é assim. Deus nos capacita. Deus dá capacidade para cada um. Eu, na minha infância, a gente não fazia pré, já entrava direto, né? Quem é do meu tempo assim, né, das décadas passadas, alguns não tinha pré, então entrava direto. E eu, na primeira série, eu tive dificuldade, por outras questões, que não veio ao caso agora, tive dificuldade de aprender a ler e escrever. E eu nunca fui grande, imagina com 7 anos, era pequena, né? E me colocava lá no fundo da sala. E tinha um tal de ditado, ditado terrível. Mal sabia ler o que estava no quadro, a professora dava ditado. Quando ela chegava no meu resultado, lá está tudo errado. E aí era chamada de burra mesmo. Ô, burra. Quanto eu levei na cabeça? Muitos, muitos. Mas aí eu fui aprendendo na igreja, na minha família, que não era isso. Eu tinha capacidade. E aí eu lutei contra minhas dificuldades físicas para conseguir ler rápido, escrever rápido, aprender rápido. Fora que minha irmã fazia um reforço em casa, para eu ser alfabetizada. Mas a primeira série, a professora, ela trazia palavras ruins para todos os alunos. E isso não incentivava. Por isso que a primeira infância é muito importante. Claro que eu perdoei ela, orei por ela, porque na segunda série, graças a Deus, veio uma santa, uma mulher abençoada por Deus, que tinha carinho nas palavras e na paciência. E aí eu consegui aprender a ler e escrever. Tá? Então, às vezes, a pessoa tem um problema físico, que nem no meu caso eu tinha. E aí o que acontecia? Eles levavam isso como a burrice. E nem sempre é burrice. Quem tem filho pequeno tem que observar muito essa questão. Às vezes os filhos estão com dificuldade em alguma coisa e você taxa ele com algum nome, com alguma característica. E ele está exatamente com algum probleminha que você ainda não detectou e pode estar ajudando ele a ser uma pessoa normal, ter uma vida normal, agir normal. Amém? E o burro aí, né, já falamos bastante. Então, quando a gente fala todas essas características da língua, a gente viu que tem muitas e são difíceis. Eu não vou falar para você, até para mim, que é fácil domar a língua. Quantas vezes a gente tem vontade de soltar, né? Alguma coisa assim, na hora da discussão e tal. É difícil, é difícil. Por isso que a gente tem que clamar pelo Espírito Santo de Deus a todo momento. Deus me usa, Deus, né? Me ajuda, me ajuda. A gente tem que estar constante vigilância, porque a língua não é fácil ser domada, tá? No versículo 10, ele vai falar assim, 9, né? Vamos no 9. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Quem somos nós para amaldiçoar aquilo que foi feito por Deus? Né? De uma mesma boca procede bênção e maldição.
Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Numa fonte pode sair água salgada e doce? Claro que não. Da mesma fonte não sai água doce ou salgada. Sai uma coisa ou outra. Da mesma língua não pode sair bênção e maldição. Você não tem que amaldiçoar e depois Deus te abençoe. Hoje virou corriqueiro falar assim, Deus te abençoe, não é? É igual o né, que a gente usa, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas de repente você nem gosta daquela pessoa, né? nem topa ela e está lá, Deus te abençoe. Isso é falsidade, né? Isso é hipocrisia. Você tem que abençoar sim. Eu lembro que quando a gente era criança, tinha mais filhos, tá? Mas uns já tinham casado. Mas imagina 10 filhos pedindo bênção para o pai e para a mãe na hora de dormir. Parecia um coral, né? Bença pai, bença mãe. Aí o pai, Deus te abençoe. Minha mãe, Deus te abençoe. Até chegar no último. Aí eu fui crescendo e pensava assim, nossa, coitado dos meus pais. Demora para dormir, né? Porque até o último. E aí, eu e meu irmão caçula paramos de fazer isso, de pedir bênção. Mas veja a sabedoria dos meus pais. Né? Eles eram evangélicos e eles diziam, Deus te abençoe. Né? Eles faziam isso com muito gosto, com muita aprovação. Deus te abençoe. Para você ter uma boa noite de sono, para dormir em paz, né? E era interessante, né? Porque tinha quarto que era dividido por um guarda-roupa. Imagina o tanto de filho, né? E aí a metade ficava aqui, no outro quarto, e ficava um eco, né? Bença, mãe! Bença, pai! E Deus te abençoe. Quem é mais antigo lembra disso. Tem gente que até hoje pede bênção para o pai e para a mãe. Mas os mais jovens perdeu o costume. Né? Nem chama a gente de senhora mais, né? Chama de você, os pais e as mães. Então a gente vê aí que a boca, ela pode abençoar sim. É melhor usar a boca, a língua para bênção, não para palavras de tropeço, não para palavras torpes, não para palavras que constrange, que abaixa, sabe? Que magoam a outra pessoa. Vamos usar nossa língua sim para edificação, para incentivar as pessoas, para elogiar, para louvar a Deus. Vamos usar nossa língua para orar por nós, pela nossa família, filhos, pela igreja, pelos nossos irmãos e amigos, né? Vamos orar sim, o tempo todo, usar nossa língua para isso, para palavras que inspiram outros a olhar para nós e ver que nós somos verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, que da nossa boca venha sair palavras que edificam, sempre, não que destruam a outra pessoa. Através do nosso falar, sim, nós vamos estar mostrando para outras pessoas que nós somos servos de Deus, que nós servimos a Deus, que nós somos diferentes, que nós somos pessoas mudadas, pessoas transformadas pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Amém? Eu convido você a fechar os olhos nesse momento, coloque a mão no seu coração. E se da tua boca tem saído palavras de maldição, repreenda agora nesse momento. Peça perdão a Deus e peça para Ele corrigir sua língua. Fazer com que você não fale mais palavras torpes. E de sua boca venha palavras que edificam a Deus. Que não use as redes sociais para falar também coisas que não edificam. Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque fizeste nós tão perfeitos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos falar, podemos usar nosso corpo para edificação do reino de Deus, Senhor. Esteja nesse momento falando a cada coração, para que possamos, Senhor, aprender a domar nossa língua, a frear a nossa língua, para que não possamos usá-la para coisas que não edificam, coisas que são malditas aos teus olhos. Que nós possamos glorificar o teu nome através da nossa boca, da nossa língua. Trabalhe em cada coração aqui, nos ensina a ser servos melhores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, eu convido os irmãos, né? Vamos passar pelo momento dos dízimos e ofertas.
Tem um versículo na Bíblia, em Malaquias, que sempre é lido sobre trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Eu vou ler Malaquias 3:11, diz assim: E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo. Vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha a promessa aí que Deus fazendo para todos aqueles que ofertam, dizimam na casa dele. Aquilo que eu falei uma vez, não é a quantidade, mas sim a qualidade dessa oferta que importa ao Senhor. Tá? Levante então seu envelope, a gente vai orar. Paulinho, você ora pelos dízimos. Levante seu envelope, feche seus olhos, coloque um propósito nessa semente que será lançada nesta terra, nesta obra, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede de podermos ofertar na tua casa. Que o Senhor venha multiplicar cada semente, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Que ainda, no final deste ano de 2025, pessoas possam ter uma colheita, Pai, abundante, de todo esse tempo, Pai amado, que estão ofertando. Em nome de Jesus, nós declaramos que será uma colheita, Pai amado, de ricas bênçãos. E que o Senhor venha também, Pai amado, abençoar a vida de cada dizimista, repreendendo a mão do ladrão e do devorador, Pai. E que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. É um hino do cantor cristão, né? Muito cantado. Tudo entregarei. Amém? Nós temos visitantes. Ontem eu pude conhecer a irmã maravilhosa, cheirosa, da irmã Maria dos Anjos. Fique em pé, irmã. Ela veio passear, né, nos visitar, e onde participou lá do 60 Mais. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Na fileira da frente tem um senhor, eu não sei o nome dele também. Fique em pé. Ele. Já não é mais visitante? Não? Ah, mas é visitante, é nosso chegado. Tem mais alguém visitando? Tem nenhum membro visitando? Não. Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Ontem a gente encerrou, né, o ano de 60 mais, né? Todo mundo passou dos 60 mais, né? Esse ano até eu já passei dos 60. Mas foi muito bom, tinha 56 ou mais pessoas ali, estava bem lotadinho, muito bom, gostoso. Um café 5 estrelas, para quem não sabe, né? 5 estrelas de hotel, né? Muito bom, e foi uma comunhão gostosa estar ali naquele momento. Foi dividido com o pastor Estevão os homens, e as mulheres ficaram com a pastora Sueli. Foi muito gostoso estar falando ali, ouvindo também. A gente está encerrando algumas coisas na igreja, nos ministérios, esse mês. Então, dia 22 tem a reunião de casais. Se você é esquecidinho, esqueceu de dar o nome, era até ontem. Então, eu vou quebrar o galho até hoje, porque a gente precisa saber quantidade de pessoas por conta do local, né? A quantidade de cadeiras, o que vai comer. Senão você chega lá e você vai ficar com palitinho de dente, né? Não vai comer mais nada, tá? Então é importante, se você for participar, dê o nome rapidinho. Terça-feira também vai ter a última reunião das mulheres enraizadas. Isso? Amém? 19h30. Então, dezembro tem, assim, alguns ministérios que estarão fazendo ainda suas reuniões na chácara. Aí você entra em contato com cada um deles.
Alguns vão fazer a confraternização, alguma coisa assim. Então é gostoso esse momento e de descanso também, né, para todo mundo que trabalhou o ano todo, né, e estava ali. Se você não participou de nenhum desses ministérios da igreja, está perdendo. Vê se o ano que vem, a partir de janeiro, quando eles começarem, façam força para estar presente, estar ali junto com a gente. E o ano que vem, a gente tem um encontro de casais, 11º encontro de casais, Hotel Guarani. Tem gente, olha, mais de 40 já inscritos, tem gente já pagando, todo mês ali certinho, vai ser no mês de setembro. Então, se você tem vontade de participar do encontro de casais, dê o seu nome, fala comigo, com o Paulo, com o Estevam, com a Carla, tem uma equipe aí, tá? E eles vão anotar seu nome para você participar. É caro? Não, não é caro não. Tá? Se você vai pagando... A gente corre... Gente, a gente saiu do hotel numa semana. Na outra, a gente estava em Águas de Lindóia de novo. Atrás de hotel, fora no telefone. E aí voltamos lá e já... Por que a gente faz isso? Para você ter a oportunidade de participar e facilitando o pagamento de vocês. Que em 11 vezes, 10 vezes, é fácil. R$ 200 por mês não vai pesar, tá? Faz uns churros aí para vender, uns bolos, uns quitutes, que você consegue esses R$ 200 por mês. Tem mais algum recado? Não. Hoje tem um culto à noite, 19 horas. Tem mais alguma... Esqueci nada? Não. Tá? Então, à noite, o culto, sejam todos convidados, se quiserem voltar à noite, estejam à vontade. Vamos ficar em pé? Ficar em pé. Agora, tenha a oportunidade em pé de olhar para a sua direita. Natal Solidário. Todo ano é feita essa campanha aqui na igreja, onde a gente arrecada produtos alimentícios e vai ser entregue agora em dezembro, né, para as pessoas, para as famílias carentes. O ano passado fizeram isso, foi muito bom, a gente vê o sorriso das pessoas. Tá? Quem quiser trazer um peru, aí tem que guardar no freezer primeiro, tá? Para dar para as pessoas. Tá? Mas tenta ver a data de validade daquilo que você vai trazer para não, né, ser uma coisa assim que o feijão já está com bichinho, alguma coisa estragada. Tá? Então, faz isso, vê a validade, tá bom? Certo? Vamos fechar nossos olhos? Pai querido, te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui com essa comunhão tão gostosa, pela tua palavra que foi falada, pelos louvores aqui cantados, por cada um que veio aqui, Senhor, para louvar e agradecer o teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer a sua luz sobre ti. Dê uma semana de paz abençoada em nome de Jesus.